O peso do canudo. O homem que não existia. Bruno Vilela tinha 34 anos, uma barriga que crescia mais rápido que a conta do cartão de crédito e um sorriso que escondia os dentes tortos atrás de lábios sempre apertados. Era o tipo de homem que usava camisa social com a gola aberta demais, como se quisesse provar que, apesar da calvície precoce, ainda tinha estilo. Trabalhava como gerente de compliance na Logistec, uma multinacional de logística com sede em Barueri, São Paulo. O cargo soava importante, mas, na prática, Bruno passava os dias assinando planilhas que ninguém lia e participando de reuniões onde a palavra sinergia era usada como muleta para disfarçar a falta de ideias. Ele não era infeliz. Ou melhor, não se permitia ser. Afinal, tinha um apartamento próprio no Tatuapé, um Fusca 1978 restaurado, herança do pai, e uma namorada, a Larissa, que, embora fosse 10 anos mais nova, ainda não tinha desistido dele. Bruno acreditava piamente que sua vida era o resultado de escolhas certas, faculdade particular de administração, estágios em empresas sérias, networking em happy hours com canapés secos. Tudo conforme o manual. Até que chegou o convite. Bruno Vilela, turma de 2012, você está convidado para a celebração dos 10 anos da Faculdade São Judas Tadeu, Campus Moca. Venha reviver memórias e reconectar-se com antigos colegas. O e-mail caiu na caixa de spam, mas Bruno o encontrou enquanto procurava por uma promoção de passagens aéreas. Ao ler, sentiu algo estranho, uma pontada de orgulho misturada com um vazio que não soube nomear. Ele não tinha memórias da faculdade. Ou melhor, tinha algumas, as aulas de estatística que odiava, o cheiro de café queimado da cantina, o professor de marketing que falava como se estivesse vendendo um carro usado. Mas nada que justificasse a emoção que o convite despertou. 10 anos já? Murmurou enquanto Larissa passava batom no espelho do banheiro. O quê? Ela perguntou, sem tirar os olhos do reflexo. Nada, só pensando na faculdade. Larissa riu, um som agudo que soava como um alarme. Você pensando na faculdade? Isso sim é novidade. Bruno ignorou a ironia. Naquela noite, enquanto Larissa dormia, ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou o diploma emoldurado. Bacharel em Administração de Empresas com o selo da Faculdade São Judas Tadeu e a assinatura do reitor. Tudo impecável. Tudo real. Ou pelo menos era o que ele achava. 2. A primeira rachadura. A festa de aniversário da faculdade foi marcada para um sábado à noite no Salão Nobre do campus, decorado com balões nas cores da instituição e um buffet que cheirava a comida de micro-ondas requentada. Bruno chegou atrasado como sempre e foi recebido por uma ex-colega de turma, Patrícia, que agora trabalhava como consultora de RH. Bruno Vilela. Ela exclamou como se tivesse ganho na loteria. Você não mudou nada. Ele sorriu, mentindo com os dentes. Você sim, Patrícia. Tá cada vez mais corporativa. Ela riu, mas o riso morreu rápido. Sério, Bruno, onde você tá trabalhando? Logistec. Gerente de compliance. Uau! E como você conseguiu isso? A pergunta soou como uma faca sendo afiada. Bruno hesitou. Bom, experiência, né? Networking, essas coisas. Patrícia franziu a testa. É que, eu juro que não me lembro de você na turma. O ar ficou denso. Bruno sentiu o suor escorrer pelas costas. Como assim? Não sei, acho que a gente não teve muitas aulas juntas. Você era do noturno? Não, eu era do matutino. Mesmo horário que você. Patrícia coçou a cabeça, confusa. Estranho. Eu me lembro de todo mundo. Até do Rodrigo, que dormia em todas as aulas. Bruno forçou outra risada. Talvez eu fosse invisível. Ela não riu dessa vez. Ou talvez a Patrícia baixou a voz. Você não seja da minha turma. O coração de Bruno deu um salto. O quê? Olha, não quero ser chata, mas ela pegou o celular e abriu um grupo de WhatsApp. Aqui, turma de admin 2012. Você não tá aqui. Bruno olhou para a tela. Uma foto de formatura com dezenas de rostos sorridentes. Nenhum deles era o seu. Isso é um erro. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Pode ser. Patrícia deu de ombros. Mas a gente tinha um grupo desde o primeiro semestre. Você nunca esteve nele. Bruno sentiu o chão tremer. Ele sabia que tinha se formado. Sabia que tinha ido às aulas, feito provas, suado na monografia sobre logística reversa. Não era possível que tudo aquilo fosse inventado? A palavra ecoou em sua cabeça como um tiro. 3. O rastro do nada. Nos dias seguintes, Bruno agiu como um homem possuído. Revirou gavetas, caixas de papelão, pastas digitais. Procurou por qualquer coisa que provasse sua passagem pela faculdade, boletos de mensalidade, trabalhos antigos, fotos. Nada.
O diploma estava lá, perfeitamente falsificado. Ele ligou para São Judas Tadeu. Gostaria de confirmar a autenticidade de um diploma. Sua voz tremia. Claro, senhor. Qual o nome do aluno e o ano de formatura? Bruno Vilela. 2012. Houve uma pausa. Teclados sendo digitados. Desculpe, senhor, mas não temos registro de nenhum Bruno Vilela formado em administração em 2012. Mas eu tenho o diploma aqui. Ele quase gritou. Então sugiro que o senhor registre um boletim de ocorrência. Isso é crime. Bruno desligou. As mãos tremiam. Ele tentou se acalmar, racionalizar. Talvez tenha sido um erro administrativo. Talvez eu tenha estudado em outra unidade. Mas quando ligou para todas as unidades da São Judas Tadeu, a resposta foi a mesma. Bruno Vilela não existia nos registros. Foi então que ele lembrou do seu Osvaldo. 4. O homem que vendeu sonhos. Seu Osvaldo era um velho de pele enrugada e olhos esbugalhados que trabalhava em uma papelaria no Brás, entre uma loja de tecidos e um depósito de bugigangas. Bruno o conhecera anos atrás, quando precisava de um atestado médico falso para justificar uma falta no trabalho. Na época, seu Osvaldo havia entregue o documento em 20 minutos, com carimbo, assinatura de médico e tudo. Você lembra de mim? Bruno perguntou, entrando na loja que cheirava a mofo e tinta de impressora. Seu Osvaldo reconheceu na hora. Claro que lembro. Você era o rapaz que queria o atestado para não ir trabalhar na sexta-feira. Não é só isso. Bruno engoliu em seco. Você já fez diplomas para alguém? O velho sorriu mostrando dentes amarelos. Diploma, certificado histórico escolar. O que o senhor precisar. Bruno sentiu o estômago revirar. E se eu te dissesse que, há 10 anos, eu comprei um diploma de você? Seu Osvaldo coçou a barba rala. Há 10 anos eu não vendia diploma não. Só atestado, carteira de estudante. Coisas pequenas. Tem certeza? Tenho. Mas ele baixou a voz. Eu conheço quem fazia isso. Um tal de Mário. Trabalhava num lugar perto da Sé. Bruno saiu da loja com as pernas bambas. Não era um alívio. Era pior, alguém tinha criado sua vida do zero, e ele não fazia ideia de quem. 5. A verdade que não cabia na cabeça. Depois de 2 semanas seguindo pistas falsas e conversando com gente que não queria falar, Bruno finalmente encontrou Mário, ou o que restava dele. Um homem magro, de cabelos grisalhos e mãos trêmulas, vivendo em um cortiço na Moca, rodeado por pilhas de papéis e uma impressora que parecia saída dos anos 90. Você é o cara que faz diplomas? Bruno perguntou sem rodeios. Mário olhou com desconfiança. Depende. Quem te mandou aqui? Ninguém. Eu só acho que você fez um diploma para mim. Há 10 anos. Mário riu, uma gargalhada rouca que virou tossida. Eu fiz diploma para muita gente. Políticos, empresários, até um juiz uma vez. Mas há 10 anos, ele coçou a cabeça. Não me lembro de você. Mas eu tenho o diploma. Com meu nome. Minha foto. Mário estendeu a mão. Deixa eu ver. Bruno entregou a moldura. O homem examinou o documento, virando-o contra a luz. Esse aqui não é meu. Como assim? Eu tenho meu estilo. Esse selo aqui, ele apontou para o canto inferior. É trabalho de profissional. Alguém bom. Muito bom. Bruno sentiu o mundo desabar. Então quem? Mário devolveu o diploma. Não sei. Mas quem fez isso não era amador. Era alguém que sabia quem você era. 6. O espelho quebrado. Bruno passou a noite em claro, revirando cada memória, cada detalhe dos últimos 10 anos. Até que às 5 da manhã, ele lembrou de um homem. Um homem que aparecerá em sua vida exatamente quando ele mais precisava, depois de ser demitido do primeiro emprego por justa causa. Red roubado o notebook da empresa, vendendo-o para pagar dívidas de jogo. Um homem que o abordou em um bar no Beco do Batman, oferecendo uma saída. Você quer uma segunda chance? O homem havia perguntado com um sotaque que Bruno não soube identificar. Claro que quero. Então eu posso te dar uma vida nova. Um diploma. Um histórico. Um passado que ninguém vai questionar. Bruno, desesperado, tinha aceitado. Agora ele não conseguia lembrar o rosto daquele homem. Só a voz. E uma frase. Lembre-se, você nunca me conheceu. 7. O desfecho que não era seu. Na segunda-feira seguinte, Bruno chegou cedo ao trabalho. Sentou-se em sua mesa, olhou para o computador, para as planilhas, para a caneca com a frase gerente não chora. Tudo parecia falso. Tudo era falso. Ele abriu o e-mail e digitou uma mensagem para o RH. Peço demissão com efeito imediato. Não sou quem vocês pensam que sou. Em seguida, apagou todos os contatos do celular exceto um, Larissa. Ela atendeu no segundo toque. Bruno? Tá tudo bem? Não. Sua voz quebrou. Nada tá bem.
O que aconteceu? Ele respirou fundo. Eu nunca me formei, Larissa. Minha carreira toda é uma mentira. Minha vida é uma mentira. Silêncio. Do que você tá falando? Eu não sei quem eu sou. Ele fechou os olhos. E pior, acho que nunca soube. Larissa não chorou. Não gritou. Apenas disse: Você tá doente, Bruno. Precisa de ajuda. Ele riu, um som vazio. Não é doença. É a verdade. Desligou. 8. O último ato de um homem invisível. Bruno não foi para casa. Em vez disso, pegou o Fusca e dirigiu até a rodovia dos Imigrantes, onde parou em um mirante vazio, de frente para o mar de prédios de São Paulo. Ele tirou o diploma da pasta, olhou para ele pela última vez e o rasgou. Os pedaços voaram com o vento, como borboletas brancas se despedindo de um mundo que nunca foi deles. Bruno ligou o carro, engatou a marcha e acelerou. Não em direção ao guarda-rail, em direção à cidade. Porque no fim das contas ele ainda tinha uma coisa real. A coragem de desaparecer sem deixar rastro. E dessa vez, ninguém iria inventar uma nova vida para ele. Reflexão final, oculta nas entrelinhas. A identidade não é o que você tem, mas o que você escolhe ser quando tudo o que você tinha se desmorona. Bruno poderia ter se afogado na mentira. Em vez disso, escolheu se dissolver nela, e assim, pela primeira vez, tornou-se livre. O asfalto não esquece. O carro cortava a madrugada como uma lâmina quente em manteiga derretida. Bruno não ligou o rádio. Não queria vozes, não queria música, não queria o eco de nenhuma história que não fosse a dele, ou melhor, a ausência dela. Os faróis abriam túneis na neblina baixa, iluminando trechos de uma cidade que nunca dormia de verdade, só fingia. Ele parou em um sinal no meio do nada, entre um posto de gasolina com as luzes piscando e um prédio abandonado coberto de pichações que pareciam gritos mudos. Foi ali que viu ela. Uma mulher sentada no meio-fio, com um vestido preto rasgado na barra e um par de tênis sujos de terra seca. Não chorava. Não pedia ajuda. Só olhava para o vazio como se estivesse esperando algo que nunca chegaria. Quando Bruno baixou o vidro, o cheiro de chuva próxima e cigarro barato invadiu o carro. Você tá bem? Perguntou, embora soubesse que a pergunta era inútil. Ela virou o rosto devagar, como se o movimento doesse. Tinham os mesmos olhos, aquele verde escuro, quase preto, que engolia a luz em vez de refletir, mas os dela estavam cheios de algo que ele não conseguia nomear, talvez a mesma coisa que o havia levado a rasgar o diploma horas antes. Tô esperando o ônibus, mentiu ela com uma voz que parecia ter sido arrastada por quilômetros de asfalto. Bruno sabia que não havia linha de ônibus ali àquela hora. Sabia também que não deveria parar. Mas algo no jeito como ela segurou o braço machucado, como se fosse um objeto estranho, o fez esticar a mão para o banco do passageiro. Entra. Ela hesitou, não por medo, mas porque reconheceu nele o mesmo cheiro de fuga. Subiu no carro sem fechar a porta direito, como se ainda pudesse mudar de ideia. O vestido dela cheirava a álcool e hortelã. Pra onde você vai? Perguntou enquanto ele acelerava antes que o sinal mudasse. Pra lugar nenhum. Ela riu, um som seco, sem alegria. Então a gente já tem algo em comum. Bruno não perguntou o nome dela. Ela não perguntou o dele. Em algum ponto entre a Marginal e a zona portuária, ele parou em um bar que só abria depois da meia-noite, onde os donos não faziam perguntas e as cervejas vinham com copos sujos. Ela pediu cachaça pura. Ele pediu água. Você tá com medo? Ela perguntou, observando como ele girava o copo entre os dedos. Não. Mentiroso. Bruno olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo. Não por medo, mas por algo pior, a certeza de que, pela primeira vez em anos, não tinha mais nada a perder. Eu só não sei o que fazer com a liberdade, admitiu. Ela tomou um gole longo, queimando a garganta sem pestanejar. Liberdade não é para saber o que fazer, é para fazer o que não sabe. Foram palavras simples, mas cortaram fundo. Porque Bruno havia passado a vida inteira seguindo scripts, o do filho exemplar, o do aluno brilhante, o do profissional impecável. Até o dia em que percebeu que todos aqueles papéis eram como as roupas que vestia, bem cortadas, mas nunca realmente suas. E você? Ele devolveu. O que você não sabe fazer? Ela sorriu pela primeira vez. Era um sorriso feio, torto, com um dente lascado. Viver. Silêncio. O bar cheirava a fritura velha e desinfetante. Do lado de fora, um cachorro latia para nada. A gente poderia sumir juntos, ela disse, como se estivesse falando do tempo. 2 fantasmas são mais difíceis de pegar do que um. Bruno pensou no diploma rasgado, nos pedaços voando como borboletas sem rumo. Pensou em como, durante anos, havia sido um fantasma de si mesmo. Não quero ser difícil de pegar, respondeu. Quero ser impossível de encontrar.
Ela sentiu, como se já soubesse disso. Como se tivesse testado ele o tempo todo. Então a gente combina. Não houve plano. Não houve promessas. Apenas um acordo mudo. Eles seguiriam em frente até que a cidade os engolisse ou os cuspisse de volta. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez, Bruno não estava correndo de algo. Estava correndo para... E o asfalto nunca esquece os passos de quem escolhe se perder. O peso das coisas que não se carregam. A cidade não era generosa com quem decidia se apagar. Os primeiros dias foram um jogo de sombras. Dormiram em hotéis que alugavam por horas, pagos em dinheiro sujo de outras vidas. Ela tinha o hábito de roubar shampoos dos banheiros, pequenos frascos que guardava no bolso como amuletos. Bruno observava fascinado pela maneira como seus dedos, ágeis, quase clínicos, desmontavam o mundo em coisas úteis. Por que shampoo? Perguntou uma noite enquanto ela enfileirava os frascos sobre a pia rachada de um quarto que cheirava a mofo e desespero. Porque é a única coisa que as pessoas deixam para trás de bom grado, respondeu, sem olhar para ele. Ninguém sente falta de shampoo. Ninguém chora por ele. Bruno entendeu. Era sobre invisibilidade, sobre pegar apenas o que o mundo já havia descartado. Como eles. Mas havia algo que ela não podia roubar, o passado dele. E o passado, como um cão teimoso, sempre volta para lamber as feridas. Uma tarde, enquanto esperava um ônibus em um ponto deserto, Bruno viu seu próprio rosto estampado em um jornal abandonado no banco. A foto era antiga, de quando ainda usava ternos e sorria com os dentes muito brancos para serem verdadeiros. A manchete falava em desaparecimento suspeito, mas eram as entrelinhas que doíam. Ex-promessa da medicina, filho de uma família tradicional, tragédia anunciada. Ele amassou o papel até virar uma bola compacta, mas não adiantou. As palavras já haviam se grudado nele como teias de aranha. Você não é mais essa pessoa, ela disse, chutando a bola de jornal para baixo de um carro estacionado. Eles estão procurando um fantasma. Não você. E se eles acharem? A voz dele saía áspera como se tivesse engolido o vidro. Ela sorriu, daquele jeito que fazia seus olhos ficarem estreitos, quase cruéis. Então a gente inventa outro fantasma. É fácil. O difícil é fazer alguém acreditar que você existe. Não era uma promessa. Era um fato. Naquela noite, enquanto caminhavam por um viaduto que tremia com o vento, ela parou de repente e apontou para baixo. Lá embaixo, entre os trilhos do trem abandonados, havia uma luz fraca, como uma vela dentro de uma lata. Alguém morava ali. Alguém que, como eles, havia escolhido os escombros como lar. A gente poderia. Ela começou, mas não terminou. Não precisava. Bruno sabia o que ela queria dizer. Poderiam descer. Poderiam se juntar àqueles que a cidade havia cuspido antes deles. Poderiam aprender a viver debaixo da terra, onde a polícia não olhava e o sol não queimava. Mas havia algo em ficar no alto, balanceando sobre o abismo, que os mantinha vivos de uma maneira diferente. Não, ele disse, e pela primeira vez em meses, sua voz não tremia. A gente não vai se esconder. A gente vai ser o que eles não conseguem ver. Ela o olhou por um longo tempo, como se estivesse medindo o tamanho da sua loucura. Então, sem uma palavra, pulou a grade e começou a descer pelos pilares de concreto, ágil como um gato de rua. Bruno a seguiu, os dedos arranhando a ferrugem, o coração batendo no ritmo de uma música que só eles ouviam. Lá embaixo, o mundo era outro. Não havia ruas, apenas túneis e passagens secretas. Não havia nomes, apenas apelidos dados por estranhos que também não existiam. E no meio daquilo tudo, entre o cheiro de urina e o zumbido dos fios elétricos soltos, Bruno sentiu algo que não sentia há anos. Ele estava em casa, mas casas queimam. E fantasmas, mesmo os mais cuidadosos, às vezes deixam pegadas. O último suspiro dos invisíveis. Eles encontraram o núcleo no terceiro túnel à esquerda, onde as paredes suavam óleo e as vozes ecoavam em línguas mortas. Era um salão de colunas quebradas, iluminado por lâmpadas roubadas que piscavam como estrelas doentes. Lá, os sem nome se reuniam. Crianças que nunca tinham visto o céu, velhos que esqueceram como era a luz do sol, e outros como Bruno e ela, os que escolheram desaparecer antes que o mundo os apagasse. Aqui a gente não morre, sussurrou uma menina com olhos de vidro, oferecendo a Bruno um copo de algo que cheirava a gasolina e mel. A gente só muda de forma. Ela nunca soube seu nome, nunca perguntou, tirou do bolso um isqueiro oxidado. Não para acender, mas para mostrar. Gravado na base, um mapa de cicatrizes que correspondiam às marcas nos pulsos de todos ali, prova de que tinham passado pelo fogo e voltado. Eles vão nos achar, Bruno disse, finalmente deixando o medo escorrer pela voz. Claro que vão, ela riu, e o som foi engolido pelo coro dos outros.
mas a gente não é mais o que eles caçam. A gente é a sombra que eles projetam. A dúvida que eles sentem quando apagam a luz. Naquela noite, o núcleo ardeu. Não por acaso, não por vingança, mas porque o fogo, afinal, é a única coisa que os fantasmas não conseguem carregar consigo. Eles saíram correndo rindo, enquanto as chamas lambiam os papéis falsos, as identidades roubadas, os sonhos que nunca couberam em nenhum lugar. Bruno olhou para trás uma última vez e viu ela parada no meio do incêndio, o isqueiro aberto na palma, sorrindo como se estivesse finalmente quente. Vem, ela gritou, e não era um convite, era uma ordem do sangue. A gente não queima. A gente brilha. Ele correu, ou voou, ou dissolveu-se no ar, como fumaça que se recusa a ser apenas cinza. No dia seguinte, as notícias falariam de um incêndio em um prédio abandonado, de corpos nunca encontrados, de pegadas que terminavam no meio do nada. Mas nas paredes dos becos, nas costas das placas de trânsito, nos olhares trocados entre estranhos que se reconhecem, ficaria outra história, a de que algumas coisas, quando queimam, não somem. Elas se multiplicam.